Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. E eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje fazendo esse estudo, tá bom? Então, eu vou usar da tecnologia, né, para compartilhar a tela com vocês. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante, que é sobre a parábola do filho pródigo, tá? Então, deixa eu ajeitar aqui para o início da apresentação. Bom, eu tomei a liberdade de colocar o tema o amor e o filho pródigo, ou o perdão e a vida plena, tá? Porque realmente o amor faz muita diferença na nossa vida. E é uma oportunidade, né, a gente usar de uma parábola tão linda para a gente entender um pouquinho mais sobre o amor e também sobre o perdão. Então, vamos lá. Eu quero começar mostrando um quadro de um artista chamado Rembrandt. Ele retratou a parábola do filho pródigo através de uma pintura em óleo, tá? Esse trabalho do Rembrandt, ele foi feito 2 anos antes da sua morte, em 1669. E nesse trabalho tá aqui, né? O filho pródigo, o pai do filho pródigo e o irmão do filho pródigo é retratado também, tá bom? Então, essa parábola do filho pródigo, ela está em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Então, eu dividi essa parábola em várias partes, para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor dela. E vou começar retratando um pouco mais do pai, tá? Eu dividi o pai, o filho, e então vamos discutindo um pouquinho sobre ela. Então ela começa assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E é interessante a gente pensar algumas coisas já nessa primeira parte. Por quê? Primeiro, ele fala que esse homem tinha 2 filhos, né? Então, nós, como temos, né, normalmente a gente tem 2 filhos, 3 filhos, né, ou a gente é de uma família numerosa com irmãos e a gente percebe como as pessoas são diferentes umas das outras. Claro, tinha 2 filhos, um fazia tudo direitinho e o outro certamente não, né, que é o personagem principal dessa parábola. Então, ele partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança vivendo dissolutamente. Então, nessa parábola, Jesus já coloca a questão da dualidade, o bem e o mal, né? Interessante a gente já pensar isso já num primeiro momento. É interessante também quando a gente pensa que o filho pediu a parte da herança que lhe pertencia. E isso é muito estranho, porque imagina eu chegando hoje para o meu pai e falar: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Parece até uma ofensa falar isso, né? Mas não só isso aconteceu, como esse pai repartiu a herança. Então, pensando nesse pai como um ser supremo, né, como uma figura de Deus, nós somos herdeiros dessa herança e ele nos dá essa herança. Quer dizer, essa herança nós já temos e ele dá. Aqui aparece como riqueza, né, como dinheiro, mas a gente pode pensar em outras coisas também.
E eu acho bem interessante, porque se meu filho chegasse para mim e falasse, mãe, me dá a minha parte, aquilo que me pertence, eu ia falar assim, olha, você vai trabalhar, vai fazer as tuas coisas, e um dia, quando eu julgar interessante, eu te dou. E foi diferente do que esse pai fez. E, interessantemente, esse filho, que é o filho pródigo, né, aquele filho da parábola, ele desperdiçou a herança vivendo dissolutamente, tá? E aqui no zoom, né, o quadro do Rembrandt mostrando o pai acolhendo o filho pródigo. E a gente vai comentar mais alguma coisa sobre isso. Mas é bem interessante a gente pensar nessa figura desse pai, né? Bom, agora o filho. E eu trouxe também um outro quadro, uma obra de arte aqui que retrata esse filho, essa já mais contemporânea, de 1952, tá? É de Frank William, mostrando o filho. E aí eu vou ler um pouquinho aqui da parábola para a gente fazer esse paralelo aqui. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Também, novamente, bem interessante, porque aqui na imagem a gente já vê, né, ele nu, totalmente desprovido de qualquer coisa. Então, ele é representado nu. Então, ele foi retirado tudo dele, tudo, absolutamente tudo, né? Nessa imagem dá para ver bem. E qual o trabalho que ele arrumou? Apacentar porcos. Quer dizer, a coisa assim mais suja, né? Apacentar porcos, bem o porco, né, que é uma figura que é até simbólica. Os judeus, por exemplo, não comem carne de porco, né? Quer dizer, o porco como um símbolo da assim, a pior coisa que você pode fazer no mundo é apacentar porcos, e é a única coisa que ele conseguiu fazer. E é interessante, porque ele, naquele momento, ele percebeu que ele tinha tudo. Ele tinha tudo. E ele percebeu quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Então, aqui notando, né, a figura dele bem desprovido de todas as coisas, inclusive o autor do quadro, ele retrata esse homem com um fundo no estômago, a barriga dele nem existe e um excesso de pele, mostrando que ele está inclusive emagrecido. Ele perdeu peso até, né? Quer dizer, ele está passando fome, ele está passando necessidade básica, necessidade primária. E ele caiu em si e pensou com ele, né? Puxa, mas lá até os trabalhadores têm fartura, né? Quanto mais eu, pensou ele, né? Abundância, né? Abundância, que é justamente o que nós temos quando nós estamos no fluxo divino. Quando nós estamos ligados a Deus, quando nós estamos ligados ao fluxo divino, temos abundância. Abundância porque somos herdeiros do nosso Pai, somos feitos da matéria-prima de Deus, que é o amor. Então, quando nós estamos no amor, nós temos tudo isso, nós temos abundância, nós temos a vida boa, né? No sentido não só material, mas de equilíbrio, de outras coisas também. E continuando aqui, ele então teve uma intenção, esse filho pródigo. Ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
Então, nesse momento, ele teve a intenção, ele planejou esse pedido de perdão. Então, ele teve a intenção, isso já é uma coisa muito maravilhosa, a gente ter a intenção da mudança. Mas não só isso ele fez mais. Ele fez o seguinte, e levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, esse filho, ele não ficou somente na intenção, ele percebeu que ele tinha errado, ele se redimiu e ele foi até o pai. Poderia ter acontecido diferente, ele poderia ter chegado até o pai, né, e ter falado: pai, me perdoa, eu pequei contra o céu e perante ti, né? Que foi o que ele falou. Ele falou de verdade, né, meu filho? O pai poderia ter respondido: ah, você fez errado, né? Dá um esfrega, né? Um puxão de orelha. A gente faria isso certamente. Mas vamos ver o que aconteceu. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. E aqui bem interessante, porque tudo aquilo que ele tinha planejado dizer para o pai, ele disse. Ele pediu perdão. Ele disse que não era digno. E o pai, o que disse? Lembrando desse pai como uma reverência, uma referência ao Pai Celestial, né? Ao nosso Pai. Então, o que o pai disse? Trazei depressa a melhor roupa. Ou seja, esse filho que estava sujo, que estava todo maltrapilho, né? Quer dizer, protege, arruma, conserta, deixa bem, né? E mais que isso, não só a melhor roupa, mas ele mandou colocar um anel na mão dele. O anel sempre foi símbolo, né, de poder e riqueza. Então, o anel do rei, né, que carimba a carta, né? Sempre a gente vê essas coisas, né? E o anel é símbolo. O anel de casamento, o anel de compromisso, o anel como selando uma união, né? E é um símbolo de riqueza também, assim como as sandálias nos pés. Porque naquele tempo e ainda hoje a gente vê as pessoas mais desprovidas estão descalças. As crianças no abandono estão na rua como? Descalças, com os pés sujos. E até hoje a gente vê isso, né? Imagina naquele tempo, quem é que tinha sandália? Sandália costurada em couro, uma sandália feita sob medida para os seus pés. Somente as pessoas que tinham riqueza. Então, esse pai cobre esse filho com tudo o que tem de melhor e ainda mais o alimenta. E o alimenta com o bezerro cevado, ou seja, com aquele alimento o melhor. Se fosse na minha família, seria o ravioli da minha avó, né? Ah, vamos trazer, então vamos fazer o ravioli da minha avó, que é aquele alimento que é o alimento assim mais rico que tem, aquele que tem mais simbolismo. E naquele tempo eles guardavam um bezerro cevado que era justamente para ocasiões festivas. Então ele mandou matar esse bezerro cevado. Por quê? Continuando aqui a parábola. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, essa parábola, ela traz uma coisa muito bonita, dizendo que aquele filho que se desviou é como se ele estivesse morto.
e reviveu quando ele voltou atrás. E assim também somos nós. Nós, quando estamos distantes desse propósito divino, é como se estivéssemos mortos. E quando voltamos, estamos no momento de reviver, né? Quando nós entramos em sintonia com essa força maior, com a força de Deus, com os propósitos de Deus, com aquilo que nós temos que fazer, com a nossa missão, tá? E eu deixei em amarelo uma palavra, né? Que é a palavra compaixão. Porque a compaixão é uma palavra linda, que quer dizer, aqui nesse contexto, ele teve misericórdia, ele teve amor solidário. Então, essa parábola do filho pródigo, ela fala do perdão, ela fala do amor e fala também da humildade. Porque esse filho, para poder chegar até esse pai, ele realmente teve que reconhecer o seu erro e voltar de cabeça muito baixa, de pés sujos, todo rasgado, né? Todo cheio de fome. E realmente é uma parábola bonita, porque o amor, ele é o grande exemplo. É por isso que às vezes quando se retrata Deus como aquele pai que pune, aquele pai que castiga, é uma imagem que Jesus de verdade não passou. Não é essa a imagem que nós devemos ter do nosso Criador, e sim uma imagem amorosa daquele que acolhe. É muito bonito a gente ver isso, né? E nos dá bastante esperança que por mais que estejamos no erro, a gente pode ser novamente abraçado pelo nosso Pai. E é lindo. Rembrandt, né, no seu quadro, quando ele retratou essa parábola, ele também deve ter estudado muito essa parábola porque ele sentiu algumas coisas. Esse Deus, como pai e mãe, masculino e feminino. Se vocês forem notar essa mão aqui, né, que é a mão que está na esquerda, que na verdade é a mão direita do pai, é uma mão delicada e feminina. Enquanto que essa outra mão, que é a mão que está do lado direito, que é na verdade a mão esquerda, né, do pai, ela é uma mão masculina, uma mão pesada, né, uma mão que até inclusive faz uma certa pressão nas roupas do filho aqui. Então, mostrando essa imagem desse Deus, né, que é forte, acolhedor, mas também é doce. E isso a gente também pode perceber lá atrás, quando esse pai agarra o filho ao pescoço e beija ali, né? É bem pouco, né? Usual um pai, ainda mais um pai antigo, encher-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Quem faz isso é mãe, não é pai, né? Geralmente é mãe. O pai dá um abraço, bate nas costas, normalmente é assim, pelo menos os pais mais antigos, né? E aqui esse pai é retratado como pai e mãe, como masculino e feminino ao mesmo tempo. Outra coisa que a gente pode notar é a questão do despojamento total, que Rembrandt também coloca no quadro, e a gente também percebe lá, que porque quando o filho, ele fala que ele queria comer as bolotas que os porcos comiam, a gente pode pensar, isso aqui é uma fome mesmo, né? Comer a lavagem do porco, porque é comida podre, né? Comida cheia de larvas, comida estragada. E essa era a comida que ele desejava comer, porque ele realmente estava passando fome. Aqui é interessante também, porque Rembrandt ele não perdeu a oportunidade de mostrar um pé descalço e um pé parcialmente calçado, porque se vocês notarem, esse pé que está do lado direito do quadro, ele tem o calcanhar de fora, ou seja, já está gasto. E ele já estava machucando o seu pé andando.
Isso mostra que esse rapaz, ele passou por uma jornada longa e penosa. Nos nossos sonhos, a gente também, quando está em situação de angústia, a gente sonha que a gente está sem roupa, que a gente está despojado, né? De tudo, que a gente está descalço ou que caíram os dentes das nossas bocas, né? Então são sonhos muito angustiantes. E isso foi retratado através desses pés descalços do quadro de Rembrandt. Então tem uma nota bonita aqui que fala: a mão do pai acariciante e feminina está em paralelo com o pé ferido e descalço. Quer dizer, na mesma linha, tá? Essa mesma mão que é delicada está na mesma linha do pé do filho que é descalço. Então, é uma analogia que diz pra gente, quando nós estamos despojados, quando nós estamos descalços, quando nós estamos em sofrimento, nós temos essa mão amorosa que nos acaricia. Então, isso é bem bonito e também nos traz tanta esperança. Como Jesus foi maravilhoso em nos deixar essa parábola, que é uma parábola de esperança. Bom, e a mão forte masculina corresponde ao pé calçado da sandália, né? Tá aqui, sustentando na caminhada, né? E, continuando aqui a parábola não termina aí. E diz assim: e seu filho mais velho estava no campo. Quer dizer, olha só, o filho mais velho estava lá no campo fazendo o que mesmo? Trabalhando. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Quer dizer, o servo já deu a ficha, né? Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, já justificando. Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua herança com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então aqui, esse trecho fala do irmão do filho pródigo, que era o todo certinho, lembra? Um senhor tinha 2 filhos. Um era aquele que desperdiçou tudo, que era o filho pródigo, mas o outro não. O outro era todo certinho. Era aquele filho que fazia sempre a vontade do pai. Mas, se a gente for notar aqui, tem uma questão sendo colocada, que é a questão do ego, ou seja, da autoimagem, a imagem que ele tinha dele mesmo, como o homem bom. E eu sou o bom, e o outro é o todo errado, né? Quer dizer, ele já estava em julgamento. E essa é bem a imagem desse filho, porque ele era bom, mas ele poderia ter tido compaixão também, mas não. Ele, na verdade, nem queria entrar. Quer dizer, ele fez uma certa birra, uma coisa infantil até, né? Nem quero entrar. Como assim está acontecendo isso, né? E ele também teve uma outra atitude. Ele se indignou, porque ele ainda estava na lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Ou seja, esse errou, ele vai ter que pagar. E nós ainda somos muito assim, né? Nós achamos bem feito, nós julgamos, nós queremos a condenação do outro, e se o outro a gente não ouve, né?
se ele se arrependeu, o que aconteceu, né? Então, o quanto de nós tem de filho pródigo, o quanto de nós tem do irmão do filho pródigo. Porque todos esses personagens estão em nós. Até mesmo do pai, até mesmo muito do pai nós temos. Quando nós abraçamos, quando nós acolhemos, a mão forte e a mão delicada, nós também temos isso. Somos filhos, a imagem e semelhança, né? Mas nós também temos de lei de talião, olho por olho, dente por dente. E nós também temos esse que desperdiça todos os talentos, ou aquele que enterra o talento, assim como na parábola dos talentos. Mas o que nos chama bem a atenção aqui é a questão do perdão, que foi exatamente o que o pai fez. Ele perdoou os erros e ainda cobriu o filho de amor, né? Que é o que o nosso pai também faz conosco. Nos dá, pela lei de causa e efeito, a experimentar aquilo que não tem um bom sabor. Por exemplo, o filho fez uma opção ruim e ele foi lá, passou fome, passou dificuldade, né? O pai não correu atrás dele que nem um louco. Mas quando esse filho voltou, redimido e arrependido, ele colocou o anel no dedo, ele alimentou, ele vestiu e ele acolheu. E não só isso, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, cobriu-o de amor. É lindo, muito linda. Essa parábola, ela é uma parábola que a gente poderia fazer um estudo de horas sobre ela, porque ela é realmente maravilhosa. Bom, no quadro do Rembrandt, só para a gente fazer um paralelo aqui, a gente vê a postura do pai, a postura do irmão do filho pródigo e a postura do filho pródigo. Então, o filho pródigo nós já vimos descalço, com o sapato surrado, com a cabeça abaixada, encolhida dentro do peito do pai. E o pai acolhendo com a mão feminina e a mão masculina, feminino e masculino, acolhendo amorosamente, encurvado. Olha a postura do pai. Agora, tem o irmão do filho pródigo. Ele é a imagem e semelhança do seu pai. Ele é idêntico ao pai. Dá para perceber aqui na imagem? Daqui foi a representação do Rembrandt, a barba, a cabeça. Ele é idêntico. E esse daqui é o irmão do filho pródigo, é idêntico a esse pai. Quer dizer, era um trabalhador, honesto, correto, né? Mas na lei de talião, olho por olho, dente por dente. E ele tem uma postura de não aceitação. Então, uma postura fechada, com as mãos em frente ao peito ali, né? Na boca do estômago ali, cruzada, como quem não gostou, né? Cruzei. E interessante que ele está um pouquinho mais alto, porque ele está em cima de um degrau, que ele está acima. É o ego, né? Estou acima desse rapaz que dizem que é meu irmão, né? Tipo isso. Bem ruim, né? A postura dele. E ele está tão reto que Rembrandt colocou um cajado na mão dele. Essa vara parece que deixa ele mais reto ainda, né? Mostrando que ele está numa postura completamente endurecido, vamos assim dizer. E aqui, né, o manto do pai vermelho, que é o símbolo de poder, e o manto do filho também. Então, mostrando bem essa cena, né, para mostrar tudo isso. E aqui a postura da reconciliação. Então, é bem interessante como Rembrandt pôde retratar essa parábola. Essa parábola é uma parábola de perdão, porque esse pai, ele perdoou esse filho e acolheu esse filho e o beijou e o cobriu de amor, né? E Jesus, em várias passagens do Evangelho, ele também fala sobre a questão do perdão. Perdoai, né? Não uma vez, né? Mas 70 vezes, 7 vezes. Então, essa parábola, sobre o perdão, né? Tem uma passagem
no Evangelho que diz, né, que Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? E aí que vem essa resposta que a gente comentou, né? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, infinitas vezes a gente deve perdoar. Porque o perdão é algo que, na verdade, liberta quem está perdoando. Ele não liberta só o outro que está sendo perdoado. É claro que é um conforto muito grande receber um perdão sincero e verdadeiro. Mas o perdão, ele liberta quem também está perdoando. Porque quando você carrega o peso da mágoa e daquela injúria cometida contra você, você vai carregar esse peso. Esse negócio vai ficando pesado, vai ficando pesado. E na doutrina espírita, a gente tem bastante passagem falando sobre o perdão. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o erro na visão espírita. Porque o erro, ele é visto como uma experiência. Nós não erramos porque nós queremos ficar errando um monte de vezes. Nós erramos porque não temos consciência do que é aquilo que nós estamos fazendo. Porque a partir do momento que a consciência está em nós, aí nós não vamos mais querer errar, porque aquilo, nós já estaremos libertos daquilo, né? Então, erramos, porque passamos por experiências. Então, quanta gente que às vezes chega no final da vida e fala, nossa, tanta coisa errada eu fiz, tanta bobagem eu fiz. Mas essas bobagens, elas são a construção de uma vida mais reta. Porque cada erro, cada coisa que eu fiz e que não deu certo, que não foi boa, eu vou poder não fazer novamente, né? É claro que a gente deve aprender também com as normas, né? Com as regras e com aquilo que nos é ensinado. A gente não precisa também errar para aprender tudo. Porque senão a gente vai sofrer muito mais, obviamente, né? Porque todo erro, ele leva ao sofrimento. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, lá nas bem-aventuranças, tem: bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Esse capítulo, ele fala sobre a misericórdia e fala sobre o perdão. E fala, perdoai para que Deus nos perdoe. Ou seja, quando nós fazemos exercício do perdão, nós também teremos uma medida diferente para que a gente, assim, nosso julgamento não seja tão pesado. Agora, se a gente for muito duro com tudo, a gente também vai receber isso de volta na lei de causa e efeito, ação e reação. Lembrando, por exemplo, de questões que a gente tem vivido hoje, né? Que a gente vê tanta coisa errada e a gente anda lançando condenações. Então, lembrando que esse tipo de postura não é boa para a gente, porque ela nos traz um peso e ela também nos traz uma lei mais rígida para conosco. Bom, ainda tem no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, né? Que isso é bem bonito, porque o que eu quero, né, para o outro, deveria ser a mesma coisa que eu quero para mim. E também reforçando a questão do auto-amor, que a gente tem que se amar para poder também exercer amor para com o próximo. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, que fala sobre a lei da justiça, do amor e da caridade, caridade e amor ao próximo, tem uma pergunta, que é a pergunta 886, que fala: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é uma partezinha da resposta. Mostrando para a gente que a gente tem que ser mais benevolente, mais indulgente e perdoar. Quer dizer, isso é saúde, né? Isso é ótimo para a gente quando a gente consegue fazer. Então, pelo menos tentar o máximo e pedir ajuda
para que a gente possa exercer a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, o que nos traz essa passagem também é a questão do ego. E o Espiritismo ele é bem bonito porque tem até nos estudos, né, de Joana de Ângeles, falando muito sobre essas questões do ego, de como que nós, às vezes, nem enxergamos aquilo que somos. Nós não temos uma perfeita visão daquilo que somos. E isso está tão alinhado também com o que a ciência diz, né? Sobre a questão do ego. Que quando o nosso ego é muito grande, a gente sofre muito mais. Então, lembrando também que cada espírito, ou seja, cada indivíduo, enxerga e compreende dentro da realidade evolutiva em que se encontra. Então, às vezes, nós julgamos o outro, mas não entendemos que a realidade evolutiva dele é diferente, às vezes, da nossa. Então, ele não tem a mesma visão que nós temos. Por isso, a importância da indulgência, da benevolência e também do perdão. E aqui eu coloquei a questão da felicidade. Não existe felicidade sem perdão. Não existe felicidade sem perdão. Então, esse eu aqui, ele só pode estar feliz quando ele está alinhado com o seu propósito, ou seja, o seu propósito de vida, de ser melhor, de estar melhor, de aprender, de evoluir e tal, né? Mas também alinhado com o propósito divino. E qual é o propósito divino? É tudo aquilo que é o bem. Por exemplo, alinhado com a natureza, com fazer bem ao próximo, com respeitar a água, respeitar os animais, respeitar as plantas, se sentir parte de tudo isso, fazer bem ao outro, né? Isso é você estar alinhado com o propósito divino. Então, se a gente estiver no ego, a gente está fora do fluxo divino, então nós estamos na infelicidade. Mas quando nós estamos alinhados com o fluxo divino, nós estamos bem. Quer dizer, o fluxo do amor de Deus circula através de nós. Então, a herança do Pai, que é o amor, está também em nós. Nós herdamos. Nós estamos usufruindo da herança divina, que é essa energia divina, que é feita de amor. E se a gente está parado, está no ego, fora do fluxo divino, nós perdemos essa energia. A gente vira como que uma água parada. E essa água parada realmente não pode ser boa, né? Então aqui a questão da gente se sentir ofendido, né? Às vezes a gente aponta tanto o erro do outro e a gente acaba trocando de papel com o algoz. E o algoz torna-se a gente. Porque a gente se sente tão ofendido, aponta tanto o dedo para o outro, que o outro, ele vira vítima e nós viramos o algoz. Às vezes a gente pode ser um verdadeiro obsessor do outro, mesmo em vida. Porque nós cobramos, não nos conformamos, não aceitamos e cobramos durante uma vida toda, né? Aquela história do, tá com 90 anos, tá lembrando ainda, fulano de tal foi ruim comigo, me fez isso, né? Então a gente acaba saindo do papel da vítima muitas vezes e a gente entra no papel do algoz. Por que que não perdoamos? Porque nós estamos olhando de novo para o ego, ou seja, para nós mesmos, o tempo todo sem enxergar o outro, sem compreender, sem exercer benevolência para com o próximo. Então é um olhar infantil para nós mesmos. Então estamos na água parada. Temos que sair da água parada para entrar no fluxo do amor, o amor divino. E eu quero encerrar com uma parábola, né? Uma historinha, que é a historinha do Hakuin, né? Hakuin, Ekatu.
ele viveu mesmo, ele era um monge budista, que viveu de 1636 a 1769. E ele era muito reverenciado lá no Japão. E onde ele passava, as pessoas faziam uma reverência daquelas de curvar o corpo. E a reverência que eles faziam para ele era tão grande, que, para vocês terem uma ideia, as pessoas colocavam a cabeça chegando quase ao solo quando Hakuin Ekatu passava. E aconteceu um incidente com Hakuin. Hakuin foi acusado de engravidar uma jovem. Então, uma jovem da vila ficou grávida e acusou Hakuin de ser o pai da criança. E o pai da moça ficou indignado. Imagina, um monge que nem podia tocar numa mulher, engravidou a filha dele, né? Que coisa! Então, onde Hakuin passava, as pessoas cuspiam no chão, viravam de costas e ainda jogavam uma terra assim, como quem dá um coice assim para trás, raspava o pé no chão e jogava terra nele. E o pai da moça foi tirar satisfação com Hakuin. E aí disse, né, todos os impropérios. E Hakuin respondeu o quê? É mesmo? E ouviu atentamente tudo que o pai da moça falou a ele. Bom, aí o bebê nasceu, né? E o pai da moça rapidamente pegou aquela criança e levou para Hakuin cuidar, porque afinal de contas era da responsabilidade dele. E Hakuin recebeu a criança, olhou para a criança e o pai da moça falando todas as barbaridades. Ele olhou sorrindo e disse, é mesmo? E pegou a criança. E cuidou dessa criança com o maior amor, o maior carinho. Até que um dia, já a criança, já mais, sim, já correndo pela casa, né, pelo mosteiro, felizinha, bem cuidada, né, Hakuin amoroso com ela, criando como se fosse o seu filho. A moça, com muitas saudades da criança, falou a verdade para o pai, que Hakuin não era o pai da criança e que, na verdade, ela queria proteger o rapaz da vila para que ele não fosse morto. Então, o pai da moça, roxo de vergonha, voltou-se a Hakuin, pedindo 1000 desculpas e pediu a criança de volta. E Hakuin respondeu o quê? É mesmo? E entregou a criança. E a história termina aqui e nos faz pensar tanto a respeito da autoimagem de Hakuin. O que Hakuin pensava dele? E ele não estava absolutamente se importando com o que os outros falavam dele ou pensavam dele ou diziam. Ele não estava nessa energia, ele estava muito tranquilo, porque ele sabia que ele não tinha sido responsável por nada daquilo. E ele não estava preocupado com nada, ele estava preocupado de fazer o melhor. Só isso. Quer dizer, ele estava fora do ego e desprendido. E tem uma outra questão aí que se coloca. Olha, pedir a criança de volta. Quem de nós entregaria depois de criar os vínculos? Porque nós temos apegos. E Hakuin mostra que não tem apego nem à imagem do que os outros pensam dele e nem a outros. Então ele devolveu a criança, né? Que é muito impressionante. E aqui já passando aqui para a fase mais final, para a gente pensar um pouquinho, porque nós que somos pais, né? Sempre somos tão responsabilizados por todos os infortúnios dos filhos. Mas nós também não temos um manual de instrução. E a paternidade, a maternidade, né? Ela nos faz crescer muito, porque nós erramos uma barbaridade quando temos os nossos filhos. Nossa, mas nós fazemos tanta bobagem. E se nós, enquanto filhos, queremos ter uma vida feliz, próspera, nós temos que olhar os nossos pais com mais benevolência e mais compaixão. E ter mais perdão.
Nós precisamos perdoar os pais, porque os nossos pais certamente fizeram o melhor que eles puderam, mesmo aqueles que abandonaram, mesmo aqueles que agrediram, mesmo aqueles que foram tão ruins, porque eles fizeram aquilo que eles conseguiram fazer, né? Então, o perdão aos pais é algo muito libertador. Grande parte dos problemas que nós temos com os nossos relacionamentos ou problemas com prosperidade vem dessa falta de perdão dos pais. E os pais são muito cobrados hoje, né? Pais que trabalham tem que dar conta, né? Então, é um pensamento em que a gente deve também refletir um pouquinho a esse respeito. Então, já terminando agora, eu quero terminar com as 3 dimensões do perdão, né? Que é o perdão para conosco mesmo, o perdão de Deus e o perdão dos outros. E eu quero que vocês percebam que a palavra perdão, ela está no meio. É como se, para que houvesse a conexão da gente para com Deus, ou da gente para com o outro, ou do outro para conosco, ou do outro para com Deus, passasse necessariamente pelo perdão. Então, o perdão, ele é fundamental. Em vários momentos no Evangelho, a gente nota que Jesus fala isso. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está no caminho com ele. Tem várias passagens. Reconcilia-te primeiro com teu irmão para depois fazer a oferenda, né? Então, o perdão, ele realmente ele libera o fluxo dessa energia que passa para a gente, né? Senão a gente não está ligado a essa energia divina ou a energia amorosa, que é a energia de Deus, tá? Então eu quero encerrar aqui agradecendo muito a oportunidade de estar aqui nesse momento, né? De estar fazendo esse diálogo tão amoroso, né? Fraterno, que nos faz pensar um pouquinho de nós e agradecer, porque quando a gente tem a oportunidade de fazer um estudo como esse, a gente tem a oportunidade de refletir sobre qual é a nossa postura. Será que nós estamos como cobrador ou será que nós estamos liberando esse fluxo para que o amor de Deus passe pela gente, né? Então, é uma mensagem bonita para a gente pensar. Eu desejo a todos uma boa semana, paz e bem no coração, leveza, muita leveza, para que a gente possa, a cada dia, passar um degrauzinho aí acima de mais consciência e mais amor. Um abraço para todo mundo.